Opa, e aí, tudo beleza? Episódio 180. Esse episódio é mais do que especial porque a gente vai falar de uma super viagem que a gente fez aí, né, com a Colmeia. Foi uma imersão incrível na cidade de Fortaleza e a gente trouxe aqui 3 amigos, 3 corretores de imóveis, né, o Adjailton, o Miguel e o Odilon, para a gente falar dessa imersão, dessa Rota Colmeia, né, que foi muito bacana. Seja muito bem-vindo, Odilon, Miguel e Adjailton, a bancada do Papo com Café. Boa noite, Guga. Boa noite, Adjailton, Miguel, a todos que estão assistindo. Realmente, 3 dias incríveis em Fortaleza, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer em loco e a fundo tanto os empreendimentos quanto também toda a equipe, o trade, os proprietários, enfim, toda a família Colmeia. E estamos trazendo muita novidade bacana aí. Pô, bacana. Boa noite, Guga. Boa noite, meus amigos, Odilon e Adjailton. De fato, como o Odilon disse, foram muitas conexões, né, durante nossa visita em Fortaleza, e deu para a gente ter realmente, de fato, uma noção muito grande do que realmente é a Colmeia, né? Pô, bacana. Boa noite, Guga. Boa noite, pessoal. É o seguinte, foi uma imersão que eu não esperava da qualidade que é os empreendimentos da Colmeia mesmo lá em Fortaleza. Eu já tinha visto mais por books, mas é diferente quando você está no local, está em loco. Então, assim, o atendimento, o acolhimento e as novidades que nós estamos trazendo aqui para Natal vai ser, assim, um estouro. Sentir o cheiro da terra é bom demais, né? Sentir o cheiro da terra. Cara, vou pedir só um parênteses a vocês aqui, um momento, porque eu quero fazer aqui uma homenagem a uma pessoa que é mais do que especial na minha vida, porque hoje, dia 15 de junho, é dia do aniversário do meu primogênito, né? Do Rafa, o grande Rafa. Esse é um dia marcante na minha vida, porque assim, a chegada do meu filho, um cara incrível, gente boa, que eu tenho uma admiração, você como meu filho, como pessoa, né? É um cara, um músico talentoso, um artista. Não tem nem palavra para dizer, eu fico até emocionado em falar em você, cara. Então, parabéns de verdade, um grande beijo, você sabe que eu te amo, né? E tamo junto, cara. Você é foda. Amo você de verdade. Eu vou dar um adendo aí nisso. Papai Coruja, nós compartilhamos o mesmo quarto nessa viagem. E não tinha um momento que o Guga não me colocava para escutar as músicas e composições do filho dele. Então, cara, parabéns de verdade também para você e seu filho. Não foi nem combinado, né? Não, pô, no papo não tem nada combinado, não. É assim mesmo. Mas, assim, fui pai muito novo, né? Ele também seguiu do mesmo jeito. Foi pai também, me deu um netão aí incrível, que é o Dallas. Então, assim, família massa. Meus 3 filhos são maravilhosos. Amo todos 3. Grande beijo a vocês. Bem, vamos falar de Colmeia, né? Essa imersão que nos levou fomos em 46 corretores, né? Que a gente foi muito bem recebido aqui, partindo aqui do Natal com o Felipe, né? Que fez foi o nosso Cicerone, né? Saímos daqui num domingo à noite, 46 corretores saíram com destino a Fortaleza para conhecer a fundo a Colmeia. Isso é muito bacana, essa oportunidade de uma empresa abrir suas portas. A gente está aqui no mercado, tem produto deles aqui, eles têm uma história com o Natal muito forte. Tinham passado um tempo aí um pouco distante de Natal em relação ao que estavam sem produtos para o mercado local. E aí voltam com uma força, né, com uma determinação e nos levaram para conhecer o que é Fortaleza, né? Mas antes disso, antes de vocês falarem sobre o que foi essa imersão, eu queria que cada um, em poucas palavras, contasse um pouquinho aí. Nasceram em Natal, ou são da onde, né? Estudaram aonde, para que a galera que está assistindo a gente aí, quem não conhece vocês, começaram a conhecer um pouquinho mais aí. Vai lá, Adjailton. Bom, eu sou Adjailton Júnior, né? Sou de Garanhuns, Pernambuco. Terra boa, essa época de São João. Isso, aí é uma cidade fria, né? E por um determinado período minha mãe teve que vir para cá para pegar um pouco de iodo, mas eu fui o primeiro a vir para Natal, né? Vindo a Natal eu tive um conhecimento vasto em algumas outras coisas, fiz algumas participações de outras profissões e enganjei na corretagem, porque eu sou técnico em construção civil, aproveitei também essa oportunidade e entrei como técnico. E quando eu
cheguei na ocasião de vender um apartamento, aí a gente sente aquele gostinho de um dinheiro que entra, que é 4, 5 vezes o salário que você ganhava. Que o colibri pousou no ombro, né? Quando o colibri pousa no ombro, meu amigo, não tem jeito, não tem jeito. Aí comecei, fiz essa carreira, estou há 16 anos no mercado, né? Participei aí sendo colaborador de algumas grandes empresas, né? Como também de construtoras e algumas imobiliárias. E hoje eu estou fazendo parte de uma imobiliária que eu não pensava em entrar agora no momento. Fiz uma boa carreira, tive alguns bons resultados e assim, eu amo essa profissão e é algo muito bom que você faz é você sentir bem quando você vê seu cliente assim, com lágrimas nos olhos recebendo o apartamento dos sonhos. Né? É bom de verdade. E aí, Miguel? Mas a minha história também assim, é bem interessante porque a minha chegada de Natal eu vim como turista, né? Eu sou do Rio de Janeiro e vim com minha família para cá passar férias. Nós gostamos muito da cidade, o que me fez ficar. Na verdade, eu nem voltei. A minha família voltou e eu continuei em Natal. Fiquei hospedado no hotel ali em Ponta Negra e disse na época, meu pai disse, vou ficar por aqui e seja que Deus quiser e vamos começar uma nova jornada. Na época eu tinha uns 18 para 19 anos, né? Então assim, eu me apaixonei pela cidade. Eu venho do turismo, né? Então a minha escola foi o turismo, há 25 anos trabalhando no turismo. Então assim, já tinha um contato muito grande com vários clientes que a gente recebe, não só nacional, mas internacionalmente falando também. E aí o que me levou para a corretagem foi meu grande amigo Odilon, que está aqui ao meu lado. Eu lembro muito bem quando ele me fez o convite, né, para a gente trabalhar um imóvel, né, que ele estava organizando. Ele disse, olha, se você tiver acesso aí no seu condomínio e quiser de repente me ajudar aqui a vender e tal, enfim, e foi feito assim. Eu gostei, achei bacana e depois ele me fez o convite. Eu aceitei e hoje tenho 1 ano e meio na corretagem e estou gostando assim demais, é sensacional. E essa imersão foi muito bacana que me abriu mais portas ao ponto de estar aqui com vocês hoje, de ter essas conexões que eu acho que isso é interessante, né? Então são meus parceiros, meus maiores parceiros hoje são os corretores, né? Então realmente, de fato, foi muito bacana para mim. Pô, bacana. Ó, tem 2 coisas aqui, né? O cara veio de Garanhuns e aí tá explicado, porque o cara é um pé de valsa, o cara mesmo dança muito, o cara dança muito, tá explicado. E Miguel tá escondendo também que ele joga bola, viu? Esse aí joga bola aí, ó. Goleiro forte. Joga bola. Cara, e agora quem vai falar com vocês aí é o Odilon. Ele é simplesmente, né, neto do Chico Ribeiro, né? Chico Ribeiro. O Cresce 01 do Rio Grande do Norte. Então assim, pô, o cara tem, né, pedigree. Fala aí, Odilon. Obrigado, Guga. Exato, Odilon Ribeiro Alves. Respiro corretagem e mercado imobiliário desde criança, porque sempre tive muito presente com meu avô. É uma honra sempre que eu vou no Cresce ver lá que a sede do Cresce do estado do Rio Grande do Norte leva o nome dele, Francisco Ribeiro Alves. Foi quem trouxe a profissão, regulamentou a profissão aqui no nosso estado, então muito orgulho ser neto do 001. Meu pai também trabalhou muito tempo com corretagem e eu não segui o ramo do começo, mas sempre trabalhei com vendas. Eu sou do turismo também, sou formado em turismo. Comecei a exercer a profissão de guia de turismo com 18 anos e eu costumo dizer o seguinte, certas qualidades e habilidades pessoais, algumas profissões têm e são parecidas. O ramo de guia de turismo, assim como o ramo de corretagem, ele requer certas habilidades que são parecidas. Ser não comunicativo, ser comunicador. Existe uma diferença entre falar demais e falar assertivamente. Ter tato com as pessoas, ter gana de vender, porque a gente tem que batalhar pelas nossas vendas. Então, vindo do turismo, a pandemia me tirou da zona de conforto. Eu já tenho 44 anos, então já trabalhava... menino. Mas como eu comecei no turismo muito cedo, pelo menos nos meus últimos 15 anos, eu já estava trabalhando no mais alto nível do turismo. E chegou um momento que, por estar já no mais alto nível, eu não via mais perspectiva de crescimento, principalmente financeiro.
ganhava uma graninha legal, mas enfim, estava naquele teto. Então veio a pandemia, colocou isso a zero, cortou pela raiz. E eu já tinha feito o curso de corretor. Quando eu trabalhava com turismo internacional, fiz uma venda sem ser corretor, olha aí, que não é legal. Naquela época, uma venda de R$1.200.000 mais ou menos. Levei um cano para receber a comissão, e com razão, porque eu não era corretor de imóveis, mas aquilo fez, poxa, cara, tá na hora de fazer corretinho. Sempre batalhei para fazer o corretinho, aproveitei uma oportunidade, não deu certo, com razão, tirei meu Cresce, passou a pandemia, e aí eu migrei para o ramo imobiliário. No mercado imobiliário, você tem vários caminhos que você pode seguir. Então, assim, quando eu entrei no ramo imobiliário, eu resolvi fazer carreira solo. Então, hoje eu tenho CNPJ, eu tenho uma imobiliária que chama-se Ribeiro Alves Negócios Imobiliários, em homenagem também a toda a história do meu avô. E conhecimento está para se compartilhar. Como eu comentei que habilidades e técnicas, algumas profissões têm parecidas, eu fiz convite também a mais ou menos uns 8, 10 guias de turismo que eu entendia que tinham um perfil muito forte para exercer o ramo imobiliário. E desses, alguns acataram e seguiram a profissão, outros entrou por um vídeo e saiu no outro. A gente faz nossa parte, quem quiser aderir ou para quem fizer sentido, segue, não é? O Miguel Laranjeira está aí hoje comigo, dando suporte a ele e vice-versa. Não tenho muito tempo no ramo, mas já consegui degustar alguns segmentos. Estou com 4 anos. Você tem aí o DNA do corretor, né? Outro grande corretor que nós temos aqui, que também foi guia de turismo, e eu também dei aquela catucada para entrar no mercado imobiliário, foi o André Pinheiro. Sim. Também, que é um corretor que está aí ganhando nome no mercado. E é isso. Filho do turismo, neto de Chico Ribeiro e seguindo o legado da família. Pô, isso é muito Maravilha. bom. Erickson, tem o rodante aqui dos nossos apoiadores, tá parado só no café. Solta aí pra gente aí, deixa rodando aí. Importante a gente faturar aqui, né? Mas ó, aí chega esse momento da gente ir pra Fortaleza, a gente muito bem recepcionado na cidade, né? E a gente conhece um mercado que mostrou uma grande pujança, né? E assim, muitas coisas me despertaram, me mostraram assim, poxa, que bacana se Natal tivesse isso. O que é que vocês conseguem extrair de lá, assim, dizer assim, poxa, como seria bacana se o mercado potiguar tivesse isso também? O que é que vocês destacariam nessa visita da gente? Guga, eu digo que o mercado de Natal ele ainda está um pouco como se tivesse um delay. Ele espera as coisas acontecerem para poder... Deixa eu botar esse microfonezinho para cá, assim, para captar bem o seu som, cara. Pronto. É como se tivesse um delay, e esse delay, Natal, ele ainda sofre com isso. Natal, ela sempre é a última a absorver e a última a soltar. Então, a gente tem essa questão de Natal. Aí, quando você vai para uma capital diferente, que tem um desenvolvimento e tem uma visão das pessoas e de empresários que eles estão bem à frente, a gente vê a evolução. E Natal a gente tem o suporte, a gente tem um local que pode dar um suporte bom, pode ter vários empreendimentos de altíssimo padrão também, como está em Fortaleza, como tem em Balneário e tantos outros, e a gente tem muito a absorver. Então, quando eu vi, no caso, né, alguns empreendimentos lá, como a gente viu lá de Fortaleza, isso traz para a gente como é que eu te digo assim, uma esperança que Natal tem muito a crescer. Mas deixa eu só fazer uma ponderação aqui, assim. Mas Natal já teve diversos momentos que ela foi disruptiva em relação ao Nordeste. Sim. Né? A gente já lançou produtos que não tinham no Nordeste. Claro, inspirados em música. Por exemplo, a gente tem Porto Brasil, que é uma referência hoje de produto completamente diferenciado. Né? Como o Imário Bale também. Eu entendo a sua fala, até porque assim, a gente vê hoje mais produtos, né? A gente vê mais força no mercado cearense. Sim. Até porque economicamente é um estado que tem uma diferença. Certo. Eu vou enganchar ainda nesse mesmo assunto. E a gente não pode levar em consideração que é número de habitantes, tá? Porque por mais que Fortaleza, Exatamente. Ceará tenha seja maior populacionalmente falando,
Nós temos o caso do nosso vizinho aqui do lado, João Pessoa. Que tem praticamente a mesma e até menos quantidade de pessoas e se desenvolveu em uma velocidade muito mais alta do que Natal. Só que aí eu entro naquele dito de guerra que é onde há causa a oportunidade. Particularmente falando, não tem litoral, geograficamente falando, não tem nenhum litoral no Nordeste que seja tão bonito e diversificado quanto o nosso. Não tem. Sim. Tanto que nós temos verdade. 3 costas diferentes, branca, dourada e a verde, que é do litoral o turismo sul. aí se conectando Mas com- o turismo Não, mas se conecta muito forte. E além Exatamente. disso, a indústria do turismo é uma indústria limpa e imediata. Porque assim, o turismo gera muita riqueza no momento zero. E ela gera riqueza não é só para o hotel. Na hora que você recebe um turista, o cara vai para o restaurante, o cara usa o Uber, o cara... Exatamente. A cadeia O do dinheiro turismo, dele distribui para todo e fomenta o mercado imobiliário. Exato. Com Exato. força. E, Exatamente. então, só concluindo aqui, Miguel. Então, o que é que acontece? Nós temos um litoral maravilhoso e nós somos das capitais nordestinas, principalmente essas em ascensão, que menos está progredindo. Porém, é a que mais oportunidade tem. Por quê? Porque não está saturada. Porque A gente tem gap bastante gigante espaço. de preço E- sobre qualquer outra cidade do Exato, Nordeste. e eu acho que um dos motivos pelo qual a Colmeia nos convidou para ir para lá para fazer essa imersão e está abrindo os olhos para cá é justamente isso. Eu acho que hoje Natal e o Litoral Potiguar é o que mais perspectiva de crescimento tem pelo estágio que nós estamos hoje. E você lembrou aí João Pessoa? João Pessoa hoje teve um crescimento acima da curva, mas hoje ela já enfrenta alguns problemas, né? É uma cidade espetacular, produtos incríveis. Só que eles tiveram uma ousadia, eles têm restrições construtivas na orla, talvez maior do que a nossa, Sim. né? Mas só que os caras disseram o seguinte, se eu tenho aqui um terreno, quero construir e não posso adensar, eu vou fazer o melhor produto possível. Isso foi, eu acho, um grande gatilho que destacou o João Pessoa. Eles imprimiram produtos diferenciados. Todos os produtos que saíram ali na orla têm seu diferencial. Não fizeram o mais do mesmo. Exato. Que a gente passou um tempo em Natal com algumas restrições fazendo o mais do mesmo, fazendo um projetinho quadradinho e tudo. Hoje eu estava vendo produtos que estão chegando à mesa, né? Fora o iHome lá em Ponta Negra, vários produtos que estão sendo lançados simultaneamente, puxando a régua. E é bacana que empresas como a Colmeia, como a Andrade Marinho, como a MVP, como várias outras empresas puxando essa régua de qualidade, né? assim, muito Exato. Com arquiteturas provavelmente, bem diferentes muito também. provavelmente a Colmeia ela deve, obviamente, ter feito um estudo de mercado para que a gente pudesse lançar o iHome Ponta Negra, né? Normalmente quando a gente ainda trabalhava no turismo, eu sempre comentava, não tem como a gente comparar ao pé da letra, por exemplo, Fortaleza com Natal. A gente está falando de uma população em Fortaleza de 2,5 milhões para uma população em Natal de aproximadamente próxima a 1 milhão. Há uma diferença enorme. Sim. É como o Odilon colocou, João Pessoa é a mais próxima da gente em termos de população. Então, assim, o comparativo para a realidade seria mais João Pessoa. Então, mas eu vejo que Natal tem um potencial muito grande, né, de crescimento. Vejo que os turistas voltam na cidade. Quantos turistas que vêm 1, 2, 3 e se sentem muito bem na cidade e querem a segunda moradia. Isso é um fato, isso acontece muito, né? Quantos turistas que já não passaram por nós e que perguntam sobre o mercado imobiliário. Isso é normal que perguntem. Levar em consideração que em 2026, né, isso são dados que vêm do próprio aeroporto, né? A demanda de passageiros, tanto nacional como internacional, chegando é muito maior do que 2025. Então o crescimento realmente acontece com os voos chegando agora. O próprio voo de Montevidéu, que a gente abriu agora o mês de março e abril. Muitos, terminou o voo, não foi um sucesso. Pelo contrário, foi um sucesso, mas é bem sazonal. Eles abriram março e abril, depois fecharam, agora vão voltar agora em junho e julho, exatamente para são as férias, né, em Montevidéu. E muito provavelmente também abre no final do ano. Então isso dá a oportunidade de mais turistas virem para cá, né? Levar em consideração que a gente é a porta de entrada, vamos pensar assim, da Europa para cá, a porta de entrada somos nós.
Isso. Na verdade, então todo investimento que venha para cá é muito bem-vindo. Você pegar horas de voo Natal-Lisboa, 7 horas de voo. Sim. Entende? Então, assim, realmente É um pulo. É um pulo. Então, eu acredito realmente no crescimento da cidade, acredito no crescimento de Ponta Negra a nível, né, que a gente está falando já da parte short stay, né? Então, acredito nesse realmente crescimento. E como foi dito desde o início, eu acho que, né, a gente está falando da Colmeia, são 46 anos de história. Então, e cada um busca seus leads onde acha melhor, não é? Quantos e quantos... eu já fiz algumas vendas para turistas meus, na época que eu trabalhava simultaneamente como juiz. Eu guiando dentro do ônibus, passando por Ponta Negra, meu amigo, meu City Tour. City Tour era City Venda Imobiliário, cara. Mas assim, isso é bacana, porque assim, a gente tá falando de um conceito, porque Ponta Negra sempre teve no gosto de todo mundo. Desde a época da Segunda Guerra, né, os americanos ficaram apaixonados por Ponta Negra. Sempre foi. Né? Ponta Negra sempre teve voagem. Eu sou um apaixonado por Ponta Negra, eu vim morar em 79. Mas só pegando o gancho aqui do Miguel, quando ele falou assim de que Colmeia buscou informação, fez pesquisa e tudo isso, lembra aí que a gente tem uma parceria com a BCB, né, do Bruno Cantalupo, lá de Pernambuco. Esse cara faz aí uma estratificação incrível do mercado. E em breve o Bruno vai estar aqui com a gente, trazendo dados, né? Ele fez um trabalho muito bacana sobre o mercado do Minha Casa Minha Vida, está estruturando uma série de coisas. Então o Bruno tá cheio de novidade, daqui a pouco ele chega aí. Então o BCB, ó, você vai lançar um empreendimento, fala com o Bruno. Liga pro Guga que eu faço contato contigo aí, ó. Você vai estar junto aí de uma empresa séria, bacana. Menino que conhece bastante. É daqui do Nordeste, então sabe falar a língua do povo, sabe extrair o que tem de dados dessa região. A gente tem uma coisa muito bacana da relação da Colmeia com o Natal, porque assim, ela quando chegou aqui, ela trouxe alguns conceitos do Ceará, lançou e foi se tropicalizando e virou uma empresa com o DNA potiguar também, né? Os engenheiros daqui, com as pessoas tratando os conceitos daqui. Hoje, um dos diretores da 2A foi engenheiro da Gustavo, né? Também meu xará foi engenheiro da Colmeia. Então, assim, eles têm muita ligação com o povo potiguar. E aí trazendo um produto que traz muitos diferenciais e que a gente foi ver, né, como o trato com o básico, né? De trazer, por exemplo, um cuidado com as garagens, que é por onde o cliente, o morador do prédio mais acessa. Eu acho que, se eu contar, eu moro num prédio desde 2011, né? Então são 15 anos morando no prédio. Talvez eu tenha entrado pela minha recepção umas 10 vezes. O restante, eu entro pela garagem do meu prédio, né? E os caras cuidam disso de uma maneira incrível. Isso é muito legal, né? Eu fiquei impressionado. É porque assim, ponto extra, né? Imagina que por muitos e muitos anos a gente teve a tendência de dar ênfase e foco só a determinadas partes. Sim. Né? Então assim, você pegava, antigamente tinha dependência de empregada, garagem, escada, existiam somente para ser funcional. Isso. E aí a Colmeia traz um projeto desse e eleva o sarrafo, sobe a régua e incrementa luxo, tecnologia para todos os ambientes, cara. Então até aqueles menos favorecidos, teoricamente ditos como apenas funcionais, ela eleva o sarrafo e incrementa com paisagismo, funcionabilidade e tecnologia em todos os âmbitos. Isso é muito bacana porque assim, o mundo vive diferente, né? A gente valoriza outros facilities da vida, né? E é o que eles estão imprimindo nesse projeto, né? É muita conectividade também, né? Assim, eu até comentei quando estava lá em Fortaleza, né? Eu moro hoje num produto Colmeia. E é engraçado que, enfim, a gente vendia os apartamentos, né? Fazia todo... Mas quando eu cheguei na recepção do Arred, hoje eu moro no Arred, né? E é engraçado, eu nunca mais me esqueci que quando eu cheguei com a minha esposa lá, ela olhou assim, a gente entrou pela recepção, até o corretor foi me mostrar o apartamento, ela entrou e ficou olhando, passou acho que uns 5 minutos ali encantada com a recepção. Né? Então, assim, você vê que é um charme. Você entra hoje numa recepção de um empreendimento desse,
É muito bacana. Faz a diferença. Faz a diferença, entendeu? E quem não conhece, você olha ali e diz, rapaz, então tanto para um mercado de luxo como um mercado de médio padrão, o conceito é o mesmo, não muda. Né? Então, assim, pelo que eu vi, que eu pude olhar em Fortaleza, realmente, de fato, não muda. É verdade. E quando a gente mostrar para os clientes o que está por vir, se a gente começar pela garagem, ele fica ali mesmo. Porque a qualidade está muito grande. Antigamente não, a gente tem dezenas, centenas de empreendimentos que a garagem é apenas uma garagem simples, assim, sem nada assim, de atrativo, e a Colmeia trouxe algo tão interessante que quando a gente entrou ali, que a gente viu aquela garagem, nossa, isso aqui é um salão de festas. Encantou. Os LEDs, né? Os LEDs, todo... o piso, cara, em acrílico. A parte derrapante, a parte lisa. Então, eles pensaram em tudo. É assim, você chega com um carrinho simples, o carro até ficar ganhado de entrada. Aí eu fiquei imaginando assim, pô, no dia que eu trouxer o bug aqui pra andar dando um rolê na praia, né, que eu trouxer o bug aqui e vazar... pingar um óleo aqui, dá pra passar um paninho ali na hora e limpar. Você escolhe, você quer abrir aquele ditado. A primeira impressão é a que fica, você começa pela garagem. Ou então a cereja do bolo, você termina pela garagem. Você chegar numa garagem, você abrir o hall de garagem, parece que você está numa recepção. Aí você olha pela vitrine, vê uma Lamborghini, vê uma Porsche, uma Ferrari. Gente, pelo amor de Deus. E trazer esse conceito para Natal. Para Natal e para um tipo de empreendimento diferente, né? Sim. Que é um empreendimento focado, não exclusivamente, mas focado na alta rentabilidade, não é? Então, assim, você é dono de algo que sabe que tem privilégio, luxo, sofisticação em todos os setores e que você vai poder proporcionar isso para o seu cliente, e isso vai ser o grande diferencial. Agora, deixa eu, pegando seu gancho aí, só trazer uma informação bacana aqui, beleza? Ó, a Audita do Pedro é uma empresa que é especializada em tributação, ela é uma empresa que trabalha especialmente com incorporadoras e tudo isso. Então, assim, cara, fica tranquilo, tá com dúvida para fazer um investimento, para short stay, para tudo isso, para alocação, não tem problema nenhum. O Pedro tá pronto, a equipe dele tá pronta para te orientar como é que você vai fazer tua empresa, teu imposto de renda, seja lá como for. Então, fica tranquilo, ainda é e vai ser por muitos e muitos tempos um excelente investimento investir aí para alocação temporada. Então, fica tranquilo, tem gente pronta aí, preparada para te auxiliar e fazer com que você faça uma programação tributária, né, um planejamento tributário, não sonegação, e sim um planejamento tributário. Importante você ter aí uma pessoa experiente do teu lado. Como para comprar um imóvel, é importante você ter corretores qualificados aqui, como tem essa turma. Fomos 46 para Fortaleza, mas tem tantos outros ainda aqui que não cabia todo mundo, né? Senão a Colmeia teria levado todo mundo do mercado para lá. Só tem gente boa nesse mercado, gente preparada para te auxiliar e te indicar a melhor opção de investimento. Quando eu cheguei em Fortaleza e que a gente estava andando ali pela beira-mar, antes de ir para o passeio, né? Começar a conhecer os empreendimentos da Colmeia, a gente teve aquele respirozinho de chegar, né? Para poder... relaxar da viagem, né? A gente foi dar uma caminhada na praia, aí eu olho um prédio com 15 andares, 2 marteletes, não martelete hidráulico não, dois tratores com martelete em cima do prédio. Vocês observaram isso? Você lembra disso aí? Não cheguei a ver, não. Desmanchando o prédio ali, que vai ter um retrofit, né? É um empreendimento, acho que da Moura do B. Sim, bem na Aí hora. imaginem o custo de você colocar 2 máquinas lá em cima para fazer a demolição do prédio, né? Então, assim, quando eu digo que na engenharia cabe tudo, depende do seu bolso, né? Às vezes o cara fica assim, dizer, pô, o cara vai desmanchar um prédio, mas na localização é beira-mar, um produtaço e as maquininhas lá em cima. É a forma de você ter quase que uma reciclagem de algo que a pessoa acha que está perdido. E quando ele estiver pronto, nossa, vai ser um dos melhores empreendimentos também de orla. É porque então, o valor está no terreno, né? Está na localização, não no terreno, na localização. Desceu, saiu da recepção, você está na praia. Imagina você fazer um prédio fantástico desse, a 5 quadras atrás, você não tira o mesmo ticket, o mesmo VGV.
de fazer na demolir um e fazer na beira-mar. Falar em beira-mar ainda é o metro quadrado mais cobiçado. Em VGV, se você pegar para um investidor o nosso iHomes, você tem vista-mar desde o primeiro andar. Então, que no caso seria um quarto andar, já devido à área baixa, né, que tem um pé direito duplo, uma recepção magnífica, e você já está entrando ali no seu primeiro andar, já está com vista-mar. E assim, para quem vai investir agora, a lucratividade que vai ter no bem vai ser altíssima. Arquitetura diferenciada, como diz o nosso grande Tony Bittar, é tempo ao quadrado, né? Porque até então nós falamos de categoria arquitetônica, de incrementos arquitetônicos, mas a gente não pode deixar de destacar a questão de tempo e serviços que estarão inclusos e embutidos no projeto do iHome, não é? A parte do pet place, do salão de beleza, da lavanderia, dos itens de lazer, dos escritórios, dos home offices, da academia. Então, assim, para fazer com que seu tempo realmente seja muito bem aproveitado, sem você ter que estar fazendo altos deslocamentos, né? Sem falar no restaurante, no rooftop, né? 35º andar lá em cima. 36º andar, só lá vendo... Que vista. É democracia do melhor da vista, né? Assim, todo mundo vai ter a mesma vista no prédio. Você pegou o seu lavadorzinho, subiu... E convenhamos, né? À vista, né? À vista. Não é 360 graus, você vai ver Natal todo de lá. Assim, eu digo que nós surfistas, né? Porque o Odilon também pega onda, viu? Eu digo que nós surfistas, nós temos o privilégio de ver a cidade de uma maneira que poucos vão ver. Né? Surfistas, nadadores, velejadores, a gente consegue enxergar a cidade numa ótica diferente. E assim, mas essa vista do iHome, todo mundo vai poder ter o privilégio. Quem tem um apartamento no primeiro pavimento de unidades, ali que é no quarto andar, como quem vai ter lá no 32º, todo mundo vai ter a mesma vista. Gente, eu preciso falar aqui da Purago, uma empresa lá da Bahia, lá de Brasília, que está chegando aqui e usa a mesma tecnologia para cuidar da sua piscina que é usado lá no One, lá em Fortaleza, né? Que é o ozônio. Então, assim, essa empresa está chegando aqui, está chegando pelo Papo com Café, então vai estar aí trazendo essa qualidade nas piscinas aqui para Natal, que é a Purago. É bom demais. Tem patrocinador o Papo com Café, viu? Tem apoio aqui pra gente poder estar no prosperidade. ar, né? A gente tem que estar no ar, com essa galera toda, senão a gente não consegue a pancada. Mudando um pouco do tema concreto, e é muito interessante também a questão de como nós fomos bem tratados por toda a equipe da Colmeia, né? A gente teve a oportunidade de conhecer da pessoa que exerce um trabalho assim mais cotidiano até o presidente e o diretor-geral da Colmeia, com muita atenção, com muito carinho, humanizar o processo, né? Então, assim, isso é muito bom. Eu já tive contato com algumas pessoas da Colmeia, devido a alguns iHomes já vendidos, então, assim, poder chegar lá e olhar cara a cara com eles. Michele, tudo bem? Ó, tamo lá, hein? Vamos lá. A gente já bateu muita bola pelo WhatsApp, agora conhecer pessoalmente. E o carinho que, inclusive, o diretor comercial, Tony Bittar, o diretor, Dr. Ronaldo, o presidente Otávio, tiveram com a gente. Eles não simplificaram, eles não apenas se apresentaram, mas não sei se você percebeu que fizeram questão de seguir o tour com a gente. Quando eles foram apresentados, ok, bacana, e aí a gente foi para um outro setor, quando viu, lá estavam eles lá novamente, querendo participar, querendo passar informações, e a gente teve acesso ao bem mais valioso, informação. E eles foram cirúrgicos em passar informações para a gente, não só do iHome, como também de toda a perspectiva que a Colmeia tem para lá, para Manaus e principalmente para o Rio Grande do Norte. Foi muito bacana. Se a gente olhar assim, o que é que a gente vive hoje? A gente vive de relacionamento, né? Uma empresa como aquela, com tantos projetos, com tanta vontade de desenvolver novos empreendimentos aqui no Rio Grande do Norte, ela precisa ter essa relação com o mercado. A entrada do Tony para cuidar do Rio Grande do Norte foi muito bacana, né? Porque reaproximou a Colmeia do mercado. A gente tem aqui o Dr. Nonato, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas o Dr. Nonato hoje assumiu uma posição muito mais de direção regional, né?
Então, ele tem pouco tempo, né? Ele está muito envolvido com a parte de obra, de tudo isso, e a gente estava meio órfão de pessoas que abraçassem a gente. Esse contato em primeiro grau, né? Aí o Tony escolhe o Felipe, que é um figuraça que está ali com a gente. Felipe, tive a oportunidade de Felipe estar no quarto com a gente, né? De dividir o quarto. E muito bacana essa estrutura que a Colmeia fez de não deixar ninguém escolher os quartos. Assim, a gente chegou, tava lá escolhido, separado. Então foi bacana porque houve uma interação. Conheço o Odilon já tem um tempo, mas não tinha tido a oportunidade do convívio com o Odilon, né? Mesmo 3 dias, mas foram assim 3 dias intensos. Então a gente acabou tendo uma relação muito bacana. E isso faz com que assim aquela empresa precisa entender, não só a Colmeia, mas todas as empresas precisam entender que o nosso mercado vive de relacionamento, né? E a base do nosso negócio é o relacionamento com o cliente, o relacionamento com o mercado, o relacionamento entre a gente. E uma coisa ficou muito bacana lá é que, poxa, aquele empreendimento lá da praia, que a gente foi ver, que é o BS Ville, Sim. é um empreendimento de parceria da Colmeia com a BS Pá, né? Então, muita gente diz, são concorrentes. Não, cara. Se o mercado não se unir, isso é que é bacana, isso acontece muito na Paraíba também, que as empresas falam bem uma da outra, né? Então, falta um pouco dessa troca entre a gente, de falar bem um do outro. Pô, a gente viu ali 46 pessoas com perfis diferentes, com atuações diferentes no mercado, mas com o mesmo propósito, né? E a gente deu uma amostra para a Colmeia de que o mercado potiguar tem muito corretor qualificado. Bastante. Não cabiam todo mundo lá, né? Não cabia todo mundo, mas todo mundo que foi lá deu seu show, deu sua contribuição. Não só a Colmeia mostrou um produto bacana, como nós potiguares mostramos lá, pô, a equipe top. Essa questão que você colocou dos quartos, né, que foi proposital, né? Então assim, imagina, eu viajei com o Odilon aqui, meu parceiro, e estava esperando que a gente fosse ficar no mesmo quarto, aquela coisa toda. Aí quando chegou lá, aí foi fazendo um cadastro, aí 2 nomes diferentes, eu disse, rapaz, como é que eu vou ficar agora, cara? Eu não conheço. Então de primeiro momento eu tive aquela reação, né? Aí eu disse, tá. Aí eu disse, Odilon, meu irmão, e aí? Se vira. Aí ele disse, rapaz, se vira. Eu disse, não, que me virar, eu vou virar. Aí na hora o André, que até então não, né? O André da Abreu e Emanuel, rapaz, figuraça, eu não os conhecia, né? Aí eles na recepção disseram, quem é Miguel? Eu disse, rapaz, sou eu aqui. Eu disse, rapaz, vamos com a gente. Aí eu olhei pros dois assim, aí André virou pra mim e disse, rapaz, você ficou bem com a gente, viu? Aí eu disse, tá certo. Chegamos lá no quarto e começamos a conversar. Cara, foi uma troca de experiência. Como eu falei, não é só a questão do empreendimento em si. Então foi a conexão de pessoas, né? De estar envolvido. O próprio Tony, eu inclusive em um dos locais que nós fomos almoçar e eu troquei uma palavra muito rápida com ele. E eu disse, rapaz, eu já tinha visto roadshow no turismo. Eu já trabalhei como executivo de vendas na parte da hotelaria, então eu viajava para outro estado para apresentar aquele hotel. Então eu já vi muito roadshow disso, né? Você conheceu o produto, mas nunca tinha visto... Do imobiliário. Então eu o parabenizei e disse, rapaz, olha, eu confesso com muita humildade, eu não sei se já houve isso, ou se tem ou não, mas que a sacada foi 100%, foi certeira. Já houve, mas não com essa abertura geral, né? Era para núcleos que trabalhavam juntos, né? Seletos, assim, era uma coisa um pouquinho diferente. Com essa abertura e com essa amplitude aí para o mercado geral. A gente literalmente conheceu a alma da construtora Colmeia. Cara. Exatamente. Lá profundo. E você imagina quando a gente chegava nas obras, as pessoas paravam. Cara, pensa só, qual o valor de uma obra dessa parada? Não, o custo de uma hora do Dimitri lá do BSV, parar e falar com a gente. A aula que Dimitri nos deu no empreendimento, né? Depois no Sky. Paulo, acho que é o nome do... Ou Lucas, acho que é Lucas. Poxa, a gente parada ali, ele dando uma aula daquela ali. Então, assim, imagina, eles pararam para nos atender, para falar, para explicar.
né? A parte de fundação que eu vi do Sky, extraordinário aquilo ali. Então, assim, a gente tá falando de segurança, pô. E aprender mais da parte técnica também. Exatamente. Então, assim, você pega um prédio, como o iHome, se eu não me falha a memória, 115 metros de... Dá mais, pô. Dá um pouco mais? Dá mais. Mas vamos pensar, um prédio desse alto, você olhar para ele, cara, será que isso é seguro? Põe 150 vezes 3, cara. Já dá 150. Não é verdade? Então, assim, poxa, você fica... Quando o cara falou que balança, que vai variar ali 11 centímetros. Pô, cara, 11 centímetros, como é que cara. é isso? Então, assim, você E de maneira suave. Você conhecer aquilo ali, você entender, né, realmente o grau de importância que dá a isso, a empresa. Então, assim, nos proporcionar isso, não tem preço. E olha, né? como é importante, porque o principal cliente de uma construtora é o corretor. Sim. Fato. É a porta de entrada. Total. E olha como é importante abrir e preservar essa situação. Outra coisa que você conversou com o Tony. Comenta aí da venda do Gemini. Rapaz... Gostei que ele chegou para tu e falou, Tony, ó, bicho, aconteceu Não, isso. Porque eu não sabia, mas olha que bacana. Mas eu assim... como eu disse, foi um papo bem informal e com muito respeito e muita humildade. Imagina comigo, eu falo por mim, uma pessoa que entrou no mercado, então assim, não entrei por imobiliária e não foi porque eu não quis entrar por imobiliária. Nunca, Odilon, a gente conversou muito sobre isso, as coisas foram acontecendo, então foi o corretor autônomo. Foi o caminho que chegou para você. E foram acontecendo, né? E um belo dia eu... Olhando o Instagram, vi o empreendimento, né, da Constel, né, o Gemini, e eu tinha um cliente, né, potencial para compra. Ele já queria uma compra do imóvel, né, de alto padrão, uma coisa bacana. E assim, por falta de conhecimento, de relacionamento, até mesmo ali na colmeia, eu não tinha. O cliente, ele me perguntou sobre o Suprema Garden. Entendeu? Então eu disse a ele, rapaz, eu não tinha esse relacionamento de primeiro momento, mas tinha o relacionamento na Constel. E aí eu acabei... É o que a Odilon disse. O maior cliente hoje da construtora é o corretor. Exatamente. O cara estava de olho no Supreme Garden e ele tinha mais convicção do Gemini. Inclusive, não, você vai comprar aqui. Lá na Constel eles nem sabiam disso, vão saber agora em primeira. Todo mundo vai saber, depois do papo assim, com café, todo mundo vai saber. Eu disse, não, pô, mas assim, a gente tá falando, de empreendimentos, né, não tem o que falar. E ambos são muito bons, tá? Ambos Diga-se de passagem. Ambos são, assim, maravilhosos. Mas a gente tá falando aqui da relação, do seu trato de confiança. Exatamente. Você não conhecia Exatamente. A, você só conhecia B. Você tem dois empreendimentos iguais de padrão. Você tem mais afinidade com construtora X em vez de Y. Qual que você vai ter mais tendência a oferecer? Você indicou relacionamento, um belo produto. Né? Sim. Mas assim, como você não conhecia o outro, você não conseguiu levar, comparar para o cliente. E Exatamente. mérito da colmeia fazer corretores como nós, conhecê-la melhor, porque no último quesito, ou no principal quesito que vai diferenciar você oferecer um ou outro produto, você vai tendenciar qual? Aquele que te melhor recebe, aquele que melhor segurança traz, não que o outro não traga, Sim. mas o relacionamento, importante. a conexão aumenta justamente com essas atitudes. Não é o caso da Constel, até comigo eu tenho um relacionamento muito bom, participei desde o primeiro empreendimento da Constel na Bel Cabral, Praias do Sul, fui um dos primeiros corretores a vender Constel aqui em Natal, mas a gente encontra algumas consultoras que quando você chega lá, cara, você é tratado de uma maneira assim... Se o cara puder lhe dar um chá de cadeira, dá, né? Assim, graças a Deus, a maioria das consultoras te abraçam de verdade aqui. Né? Eu tenho um relacionamento muito bom. Mas tem algumas consultoras que acham que o cara não pisa no chão, entendeu? E não é isso. O mercado não é esse. O mercado mudou muito, né? A gente tem que ser muito bem tratado, não porque a gente está levando algo de interesse financeiro para ele, é porque a gente precisa ter essa relação boa no mercado. As pessoas precisam falar, a gente precisa conversar, preciso ter um bom acesso com o arquiteto, eu preciso ter um bom acesso com o dono da construtora, o cara que vai me explicar o porquê daquela obra, o porquê daquele produto ali. A gente tem que ter essa boa relação sempre. E até porque, assim, se a gente for falar de metro quadrado, né, assim, vamos pensar que hoje o cliente,
ele tem muita informação. Então, às vezes mais do que a gente. E muito, muito mesmo. Então, assim, você quando chega num apartamento, no empreendimento que você vai falar, o metro quadrado ele já sabe. Ele sabe que aqui é um quarto, ele sabe que aqui é a cozinha, ele sabe que aqui é a área de serviço, ele sabe. Mas, tecnicamente falando, ele não vai saber. Então, quando nos dá a oportunidade de você conhecer, tecnicamente falando, um produto desse como marca Colmeia, nos gabarita para que a gente possa falar com mais propriedade daquele empreendimento. Então, não é só o metro quadrado. Eu posso falar que hoje eu não falo mais do iHome como metro quadrado, rentabilidade. Não, a gente vai falar do metro quadrado, da rentabilidade, do ganho depois disso, mas a gente também vai falar Odilon, quem da foi o cara que chegou segurança. aqui dizendo assim, rapaz, eu ainda tô meio assim, pra mim já acostumar com o ambiente, né? O cavalo tá... Soltinho na bala. Conheço já, Bom, no mundo do futebol, calma, jogador. Tá dropando as brigas. É assim mesmo, Red Bull te dá asas. O papo tá bom pra caramba, a gente já tá aqui com 46 minutos, eu vou trazer agora aí Andrade Marinho. Solta aí pra gente aí, Andrade Marinho, Privilégio Ponta Negra. Se você Bora, ainda não isso. investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro. E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento. Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. Então é isso, ó. Esse também é um empreendimento muito bacana na praia de Ponta Negra. Ele tem um deck um mirante com 1.500 metros quadrados que vai deixar ali todos os clientes com uma vista incrível para o mar de Ponta Negra, com uma lua cheia, né? Últimas unidades, Privilégio Ponta Negra. Na Andrade Marinho você é muito bem tratado pela Luciana, pelo Luciano, recebem vocês super bem e estão fazendo aí uma transformação também no mercado imobiliário de Ponta Negra. Acreditaram lá, fizeram um empreendimento com muito capricho. Isso é que é bacana, a gente ter essa diversidade, essa oportunidade de escolha para os clientes. Então, Privilégio Ponta Negra, na praia mais desejada do Brasil, que é a nossa bela Ponta Negra. Andrade Marinho, uma empresa extremamente coerente, séria, e está aí há muito tempo também. Veio da Paraíba, né? Veio lá da Paraíba e está aí dando show na nossa praia. Papão é assim, ó, a gente vai seguindo, ó, tem coisa pra caramba. Guga, mas só voltando um pouquinho para a gente ver essa questão da interação, que foi desde o início, né, quando a gente chegou lá para entrar no ônibus, todo mundo já estava se batendo papo. Todo mundo, nossos corretores, né, em Natal, né, a gente se conhece. Principalmente a gente que já tem mais cabelo branco. Tem umas passadas a mais. Não, mas eu me senti aqui o ancião da história, pô. O cara tem 16, eu tenho 37, cara. Olha. Mercado, porra. Aí, assim, a gente não estava lá como representantes de imobiliárias. Nós éramos apenas corretores em um destino só, que era conhecer um outro produto e aperfeiçoar o nosso conhecimento da colmeia, e junto a grandes empreendimentos que a gente não conhecia pessoalmente. E a questão de chegar nos quartos e ter companheiros diferentes, a gente não conversava praticamente de imobiliárias, a gente conversava de um produto só. Então, assim, a gente cresceu ali uma amizade boa, um contexto diferente, que não é concorrência, e sim união, porque ali saiu alguns negócios também, como eu também já tenho uma parceria que a gente vai fazendo, e no empreendimento, naquela questão de logística, eu posso dizer com prioridade que é a questão que eu sou técnico, eu sei o que é um canteiro de obras, e a logística de você parar numa tarde ou um dia de um canteiro de obras gigante e honoroso como aquele, não é fácil. E a receptividade que nós tivemos, eu acho que 2 ou 3 nesse meu período de corretagem, a gente teve, eu senti isso na pele, a forma de tratamento que eles tiveram conosco. A valorização, imagine a gente chegar dentro de um canteiro de obra
com a visita com o cliente e ele vê que o pessoal da construtora nos trata com tapete vermelho. É. Então isso já encanta o cliente. E você falou um ponto aí, a gente não teve nessa imersão, nesses 46 corretores, a gente não teve nenhuma estrela. Não, Né? todos iguais. Todos iguais, isso eu achei muito bacana, né? Porque essa troca foi muito legal, todo mundo conversando, não tem essa coisa de porque eu sou da empresa tal, porque eu sou da... Não, cara, todo Se mundo fosse falar de mostrou ali um resultados, mercado cada um unido. tem o seu. E uma coisa Verdade. que eu acho que é extremamente importante, que a gente fortaleça isso cada vez mais, essa sensação de pertencimento, que nós somos um mercado, né? E a gente, para que ele cresça, a gente tem que dar esse exemplo e essa irmandade, vamos fazer aqui pelo mercado. Mas deixa eu confessar uma coisa a vocês. Quando falou que a gente ia ter um evento lá no 49º, no último dia de viagem da gente, né? No Sky, e que iam fazer lá uma recepção pra gente, lá no prédio, tudo isso. E quando o Geiro Lucas estava mostrando lá o prédio, ele começou a mostrar umas imagens lá do apartamento, lá do andar lá em cima, e mostrou um guarda-corpo baixinho. Cara, meu irmão começou a suar do jeito. Eu digo, meu irmão, eu não vou conseguir ficar lá assim. Não vou conseguir ficar. Isso aqui Porque é a assim, tela. eu tava já, né, uma angústia. Aí, quando a gente foi ali pra frente das gruas para subir pro apartamento, eu chamei a técnica lá, né, e disse, como é que é lá em cima? Aí ela fez, como assim? Não, é aquele guarda-corpo que vocês botaram, é aquela tela. gradezinha baixinha. Ela fez, não, é todo tela. Cara, me deu um alívio. Porque eu disse, eu vou subir e descer. Né? Olhar de rabo de olho Eu e voltar. não tenho problema de altura fechada, não. Eu tenho problema de altura aberta, né? Então, assim, tava ali aquela gradezinha. Não tem onde se eu segurar. sou medroso de verdade. Rapaz, Mas- me dá fobia, me dá uma coisa Eu confesso ruim, que cara. para subir... Não, a grua eu acho massa. Não, Desde criança eu subi aqui nas gruas dos prédios eu aqui. já subi já e aquilo ia subindo e o rapaz Mas não chega. Não para, né? Não para, e Não vai para. subindo e quando você começa você começa a ver, pronto, os outros prédios já acabou. Fica tudo Aí você naníquo, né? passou dos Fica tudo prédios, aí naníquo. você tá vendo ali, né, aquela orla, tá vendo Fortaleza toda. Rapaz, isso não vai parar, não. Mas eu percebi também que você, ao longo do tempo, foi se acalmando. Não sei se foram as 2, 3 taças de vinho, ou se realmente Também você... contribuiu. ou se foi por osmose mesmo. Não, mas assim, quando você chega àquela vista deslumbrante e tal, assim, mas eu não me sinto confortável, né? Então eu tava preocupado do vexame que eu ia dar, entendeu? Porque eu ia subir e olhar assim e dizer, "Ei, eu quero descer, bora, vou descer, não vou ficar aqui não", porque assim, medo é medo, né? A gente lógico. medo é medo. E o medo é bom, né? Ele... O medo é seguro, Não, né? é É onde você se desafiador, né? controla ali, onde É você... desafiador. É onde você se desafia, né? E com medo, eu nunca subi assim em alturas muito assim que você não imagina. Eu quando fiz meu curso de técnico de construção civil, no 3º mês o professor que tinha uma empresa de construção e disse: "Você vai ser meu olheiro lá dentro da minha obra". Eu disse: "Como assim?" Ele disse: "Não, você vai entrar como servente, como ajudante, e o que você vê que não está sendo bem feito, você me fala". Eu entrei na obra, com 3 dias eu estava montando andaime pelo lado de fora, gente. Rapaz, Cara, eu fiz um trabalho para a Vesper, né? Que era a telefonia, né? Eu estava em Roraima, eu fiz o Amapá, Roraima e o Amazonas. E eu era responsável em fazer as locações dos sites, que eles chamam, né? Dos pontos para locação das antenas. E aí eles mandam no GPS a coordenada onde eles querem que seja instalada a antena. Então você tem um raio e tal, não sei o quê. Aí eu encontrei um prédio antigo no centro de Manaus, assim, pertinho do rio, né? E aí, depois que eu mandava a marcação, eles escolhiam 3 dos 5 que a gente sinalizava, e eles iam fazer o teste com os equipamentos. E aí, era o prédio. Só que o cara, quando chegou lá, conversamos com o síndico e tal, ele fez, não, dá para instalar. Aí o cara disse, não, a gente tem que ir lá na cobertura. Beleza, subimos na cobertura. Quando chegou lá em cima, ele disse, não, eu quero ir na caixa d'água. Aí eu disse, amigo, na caixa d'água? Ele fez, tem que ir na caixa d'água. Subi,
para botar lá o equipamento para testar. Só que a caixa d'água, para você ter acesso, você ia numa escala de marinheiro sem a parte de trás, né? Aquele ferro Sim. já Gastado. gasto, né? E você subia, ficava fora do prédio para acessar. Meu amigo, Coração. todo mundo tinha que colaborar e subir, né? Eu subi. Só que quando eu cheguei na parte de cima, tem aqueles Sim. ferrinhos para botar os andaimes, né? Para enganchar os andaimes. Eu segurei ali nos dois ali, fiquei sentado e digo aqui, travei. Ninguém me tira mais não, cara. Eu desci, Você fica a em gente pé, pegou, assim, o cara não trouxe tem nada. um cabo, né? De segurança, botou em mim e no outro cara para descer. Porque, cara, eu não tenho costume com isso. Eu não sou... Aí eu fico vendo essas aventuras assim, eu tava ali já preocupado. Foi com divertido. isso. No final Foi. deu tudo Não, só certo. Não, Foi assim, sim. incrível, a recepção incrível, né? Tava telado, bonitinho. Tava então, telado. assim, A gente viu deu pra acho que um curtir pôr do ali. sol maravilhoso. Eu cheguei a filmar o sol se pondo, cara. É uma vista incrível. Incrível mesmo. E além de toda essa parte técnica, profissional, tudo, as interações e conexões, né? Eu lembro quando a gente foi, a primeira vez que a gente foi no... É porque tem um Sky que estava na iminência, está na iminência de ser Isso. terminado, e o do lado E é o o One, One, né? que a gente também teve a oportunidade de visitar. E nós somos divididos em grupos, né? Isso. O nosso grupo foi o primeiro a visitar, então nós fizemos aquele tour. Logicamente, a gente não teve a oportunidade de conhecer certas áreas, porque respeitar a privacidade. Sim, a gente tá E falando ali... nós entendemos A gente lá, tá né? falando ali Com do segurança, PIB, né? De Um Fortaleza, né? apartamento de 22 milhões. E nós entendemos. E hoje o luxo é discreto, Isso. né? O luxo é discreto. Então a gente teve que manter discrição. Mas enfim, não dava para perder a oportunidade, né? Então nós fomos o primeiro grupo, fizemos o tour que todos fizeram. E quando a gente saiu, eu não sei se foi com você ou foi quando eu combinei, ó, cola aqui do meu lado. Aí saiu o segundo grupo. Aí saiu Norma Battistoni, maravilhosa. Norma, grande abraço. Norma, grande abraço. Mas foi muito bacana. Eu falei, cola aqui, Miguel. Aí ela saiu, aí eu cheguei para Miguel e falei, rapaz, que área de piscina espetacular, né? Que academia perfeita. Ela, como assim? Como assim? Eu não visitei Não. isso. Eu digo, poxa, você não visitou? Então você não viu nada. Ah, por que meu grupo foi diferente? Eu digo, bom, Bom. só estou dizendo que foi maravilhoso. Eu vou voltar lá, eu preciso falar. E todo grupo que saía, a gente fazia essa A mesma gente fazia pegadinha. pro próximo. O André Eu tava ao lado olhando assim, Aí- olha só a deles. foi fazer a pegadinha com Mileide, Eleonora e Vinícius. Aham. Aí quando eu soltei a pegadinha, eles, poxa, eu não visitei isso. Aí depois um sacou, isso é pegadinha. Aí depois Mileide chegou e falou, mas você não tem o que eu tenho. Eu digo, o quê? Isso, logicamente, num ar bem saudável. Uma foto com o Dr. Ricardo, Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo, na recepção. Você não tem uma foto com o Dr. Ronaldo? Eu falei, não tenho. A mesmo. bala calou, gente. Aí eu fiquei com aquele, eu digo, rapaz, é verdade, eu não tenho. Quando a gente chegou na sede da colmeia, eu tô indo ao banheiro. Quem tá saindo? Olha a abordagem. Dr. Olha a Ronaldo. abordagem. E você sabe que às vezes a oportunidade passa, você não agarra, ela passou, Vamos né? agora. Na porta do banheiro eu falei, Dr. Ronaldo, vem cá, por favor, bateu a foto aqui comigo. Aqui. Aí bati a foto, aí E aí, cheguei e falei... A foto, o cara tá sem entender nada. Né? Pô, o cara tá pedindo pra tirar uma foto comigo na porta do banheiro. Ele mostrou a foto. Aí eu mostrei a foto e Vinícius, pô, tu deixou pelo menos o cara lavar, não? Não, eu tinha que fazer essa foto, eu tinha que fazer. Ele tudo, aquela foto assim, mas depois ele bateu uma outra foto com o Dr. Ronaldo em outro ambiente. Não, aí depois todo mundo Aí bateu, mas disse, realmente ah, elas não pegaram sei ele como é. no momento que só elas pegaram. Eu falei, não, agora eu vou ter que arrumar um jeito de fazer também. Aí, Cara, esse cara é competitivo, Meu, Miguel, viu? Esse Foi, cara é mas além. naquele momento ali que ela disse, e a gente tava tudo empolgado, e o pessoal ficava aquela, não, mas como é que sim a gente não visitou? Eu disse, aí você tem que falar aí com, né, quem eu organizou. não sei quem Mas na hora fez o na hora guiamento que com ela vocês falou lá que dentro. Tinha mas- uma foto com o Dr. Ronaldo na recepção Do ônibus. Aí eu olhei pro Odilon e disse, amigo, não deu Fica mais não. baixo agora. E ele muito receptivo. né? Vamos falar de um cara Verdade. privilegiado aí também, que sempre traz coisa boa pra gente, que é Vandic Lopes do SCI. Solta aí pra gente aí, SCI, Erickson. O processo hoje do financiamento é um processo burocrático ou é simples de fazer? O processo de financiamento imobiliário hoje é um processo bem simples. Muitas vezes, com apenas algumas informações, consegue-se fazer uma aprovação de crédito. E quando existe uma necessidade de documentação, são documentações cadastrais,
e comprovações de renda. Mas a aprovação ser uma coisa complexa, hoje eu não vejo isso. E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre tem conseguido boas aprovações ou as melhores opções para um cliente. SCI, a empresa que trabalha com você aí, ofertando crédito imobiliário, uma empresa séria, uma empresa muito bacana, especializada aí no financiamento da sua casa própria, faz aquisição em construção, tá com empreendimento para lançar? Conversa aí com o Vandic, que ele deixa tudo prontinho aí para você estruturar a operação junto à Caixa Econômica, junto a todos os outros bancos. Então, fique ligado, esse cara é fera, viu? Ele trabalha aí hoje com escritórios em São Paulo, escritório em João Pessoa, escritório em Natal. Então, SCI é uma empresa muito bacana. Se você ainda não tem um correspondente, fala com o Vandic, né? Não deixa aí teu cliente ficar batendo cabeça aí em banco, não. Ele resolve tudo para você. É muito bom a gente ter um cara de confiança que a gente entrega para ele tudo, né? Ele entrega todo mastigado. E Vandic, o nome dele já é forte. É fera. É referência. Conheço ele há muito tempo. E aí, no iHome também você vai poder usar o Vandic Lopes, né? Porque ela tem lá também a opção do cliente comprar com financiamento bancário. Então, fica ligado aí, importante. Chama o cara para conversar que você vai ter todas as informações. Cara, tamo aí, batemos 1 hora aí. Tem muito assunto. A gente ficou com um gostinho de quero mais, porque assim, essa viagem foi incrível, né? Então vamos marcar uma próxima rodada para a gente trazer mais nuances, tudo isso. E a gente chegou aqui a hora da pergunta do milhão, certo? E essa pergunta do milhão a gente vai ter que incrementar com uma outra coisa. Miguel, vou começar com você. Você é o cara que disparou aí na fala aí. Que isso? Né? Vamos lá. O que é que Miguel não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café e acrescentar uma palavrinha sobre essa viagem? Uma palavra que contextualize essa rota colmeia. O que não pode faltar no Papo de Café... você não pode deixar de falar. Você veio aqui para falar isso. Eu, na verdade, agradecer pela oportunidade, né, de assim, ter aberto esse espaço para a gente, né, principalmente para mim, Guga Fera, né, não conheci através do evento, né, então assim, essa conectividade é fundamental. Então, para mim, é conectividade. Bacana. Bora aí, doutor Adjailton. Bom, Guga, é um prazer estar aqui também, né? Essa oportunidade, a gente já se conhece há alguns anos e estar aqui é um privilégio muito grande e eu creio que o que a gente fez e que não pode faltar aqui é a conexão entre os corretores. Então, a gente passou isso, a gente mostrou isso e que isso hoje é realidade. Bacana demais. Odilon Ribeiro, diga aí, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Agradecer a oportunidade dada por você, para a gente bater esse papo. A Colmeia, por nos ter presenteado com essa imersão. Acredito que ela tenha noção, mas eu quero externar que ela fez muito mais por a gente do que a gente pode fazer por ela. Se o objetivo dela foi fazer com que corretores natalenses, potiguares, conheçam um pouco mais do mercado e direcione força e energia para os produtos dela, ela cumpriu essa missão com êxito, mas também o que ela proporcionou para a gente entre rede de contatos, sinergia e conexões foi algo ainda maior do que esse primeiro objetivo principal. Então, foi muito fantástico. Conheci muitas pessoas, criei novas redes de contato e só tenho a agradecer a você, a ela, ao mercado e estamos abertos aí para tudo. Eu tenho o privilégio de entrar no mercado, eu tenho 4 anos e meio, ainda sou um garoto no mercado, por mais que já tenha vivência no sangue. E tudo que eu vejo que é bom para mim, eu procuro transferir isso para as pessoas que eu gosto. Não é à toa que o André Pinheiro, o Miguel, eu estou trazendo para o mercado e outras pessoas que eu também sinto que tem perfil, eu quero trazer para o mercado. Porque você aprende mais e você ganha mais quando você se doa às suas pessoas próximas e nem tão próximas, mas quando você ensina, você está aprendendo muito mais. Pô, bacana. Nossa. Bom demais esse bate-papo aqui, né? Eu quero agradecer aqui em nome de todo mundo aí que participou dessa rota.
Eu quero agradecer ao Tony, ao Felipe, ao Dr. Ronaldo, né, ao Dr. Otacílio, a Colmeia, né, ao Dr. Nonato, não posso esquecer ele de forma alguma. Agradecer a todos vocês e não posso também não falar aqui sobre... Se você tem um amigo que está triste, que está meio cabisbaixo, está assim, né? Não está muito afim de trabalhar, tudo isso, chama esse cara para um bate-papo, chama ele para tomar um café, leva ele para a praia, para pegar onda, para fazer alguma coisa, porque a gente tem perdido muitos amigos para depressão, né? Então, uma doença que destrói muitos profissionais aí, muita gente bacana, familiares, tudo isso. Então, fica ligado com isso, chama ele para um café, às vezes um abraço poderia ter evitado aí o último pulo lá na Ponte Nilton Navarro. Fica ligado com isso aí, que é importante demais. Também aqui fazer uma homenagem a uma grande figura que em 1987 me tirou de um perrengue lá na praia do Icaraí. Eu tava tentando armar uma barraca em cima do morro, um vento do caramba, eu e César Batista, a gente tentando montar lá num campeonato. E aí passa um maluco com o irmão e diz assim: meu irmão, pirata, o que você tá fazendo aí? Eu digo: a gente tá tentando armar uma barraca aqui pra dormir. Ele fez: não, eu vou arrumar uma casa pra você. Desceu, arrumou uma casa pra gente. Eu tô falando de Petrônio Tavares, o empresário da Pena, da Greenwich, que nos deixou aí na sexta-feira, dia 5 ou 6, agora não vou lembrar, fazendo o que mais gosta, pegando onda no México. Exato. Né? Então, aqui é minha homenagem a esse cara, que foi um cara que me fez essa gentileza, né? Sem a gente ter muita amizade, mas foi um cara de coração grande, e depois virou amigo da minha filha, da Manu, né? Então, assim, muito massa mesmo que você fez aí nesse mundo, cara. Você é um cara diferenciado, vai deixar um legado incrível aí. Faço das suas as minhas também, porque eu conhecia Petrônio também, faço das suas palavras as minhas também. Né? O cara era fera, meu irmão, de verdade. Então é isso, gente. Obrigado demais pela disponibilidade de vocês, né? Para mim foi muito, mas muito, muito agradável essa continuidade da viagem, né? Esse bate-papo aqui, como a gente teve vários outros lá no Ceará. Legal ter essa oportunidade de estar com vocês aqui, e bacana. O cara mal entrou no mercado, né? Esse aqui já entrou agora no ônibus e já quer ir na janela. Já tá saindo da janela, tá vendo? Eu deixei a janela do ônibus para ele. É por isso que não importa a sua velocidade. Uns são mais rápidos que outros, mas o importante é sempre seguir, não é? Eu sei que está na hora de terminar, mas eu gostaria de falar isso. Eu tenho menos tempo aqui do que vocês dois de mercado. E você falou situações que podem gerar muita ansiedade ou tristeza. E eu quero deixar um aviso aqui para os corretores novos. Não pulem processos. Tenham calma. Quando você entra em qualquer mercado, principalmente no imobiliário, você começa a ver mídias sociais de corretores que já são renomados, têm uma velocidade altíssima. Não se compare, não tenha ansiedade, deguste todos os segmentos para você encontrar qual é o seu melhor segmento e curta o processo. Ninguém nasce e vai de 0 a 10 em um dia. Então, curta o processo. O que fulano faz é mérito dele, ele levou tempo para aquilo. Então, vai no seu passo, faça as suas conexões, que são as conexões e pessoas que podem acelerar o seu processo. Mas tenham paciência, mas nunca pé no freio, sempre querendo avançar. Curtam o processo. Conheça Bom demais. o seu cliente, né? E escute-o. Gente, esse foi o episódio 180 do Papo Café. Trouxe essas figuras aqui incríveis, Miguel, Adjailton, Odilon, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima.